Nós estamos aqui numa área externa do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, para falar de um assunto muito importante. O preço do milho, que hoje está em alta, tem uma escalada de alta, trazendo preocupações para quem planeja o seu confinamento de bovino e para quem depende do milho para alimentar aves e também suínos. Essa preocupação está muito relacionada ao clima na Argentina, que é um grande produtor de grãos também. O clima por lá não está sendo favorável e, com isso, o mercado entende que a safra mundial poderá ser afetada e os preços, de uma maneira natural, reagem e reagem bem. Tenho aqui informação de que, no Brasil, o preço do milho já tem pressão de alta com acumulação de 40% de aumento desde julho do ano passado. Para nós entendermos como é que está esse mercado, nada melhor do que a analista-chefe de mercado de grãos da Rural Business, a Tânia Tosi, que está aqui conosco. Muito bom dia, Tânia. Bom dia, Zé. Prazer muito grande te receber aqui. Também, bom dia a todos. Essa preocupação tem razão de ser, Tânia? Tem muita razão de ser. Na verdade, já foram 42% de alta de julho do ano passado para cá. E aí, Zaidan, que a gente tenta colocar na cabeça do mercado a importância de você ter informação profissional diária, porque a Rural Business começou em julho do ano passado a avisar seus assinantes. Cuidado julho que do ano passado, em julho do ano passado nós já alertávamos. Mas com base em que tinha esse nas alerta? Exportações. Então, o que a Rural Business começou a investigar? Primeiro, a Conab, o que ela faz? Ela subestima as exportações e começa a aumentar o volume de produção, ou seja, mostrando para o mercado que vai ter um excedente enorme de milho. A Rural Business começou a investigar e percebeu, não é bem assim. Porque a Conab diz que agora em fevereiro, aliás, no mês passado, os maiores estoques de passagem da história. Isso não seria motivo para o preço cair? Exatamente. Só que daí vem novamente a força da informação profissional diária. Em julho nós fomos abusados a ponto, e esse é um grande diferencial da Rural Business, é se posicionar para o mercado e dizer exatamente o que a gente pensa. E nós falamos para o produtor, se você pode, pese os riscos e não venda milho porque os preços vão subir. Exatamente o que aconteceu, os preços a partir de julho começaram uma escalada de ganhos, chegaram aí a uma média Brasil de R$ 27,00 no final de dezembro, que era histórica. R$ 27,00 já era um preço histórico. Isso no Porto? Não, média Brasil. A média do Brasil. Nós temos um indicador de preços Rural Business, que é nada mais, nada menos que uma média entre a máxima e a mínima registrada em 9 estados produtores, os 9 maiores estados produtores. Então, isso nos dá uma noção muito exata do preço que está sendo praticado no país. Aí, realmente, as exportações superaram todas as expectativas. Nós viramos a safra em janeiro, com a Conab dizendo que o Brasil tinha os maiores estoques de passagem da história, só que cadê esse milho? Esse milho não aparece, milho não vem para o mercado. Se o estoque está o maior da história, não teria porquê, exatamente. Saindo pelo ladrão, vamos dizer assim. Até porque nós não temos estoques para armazenar uma safra de soja muito grande, como vai ser, com os estoques ainda abarrotados de milho safrinha. Então, a grande pergunta do mercado é, cadê esses estoques de passagem? Esses estoques ainda virão para o mercado para amenizar os preços ou não? Então, é uma situação bastante complicada. Está todo mundo muito assustado, porque agora ainda veio o problema de clima na Argentina. De clima na Argentina. Bom, aí nós estamos vendo um gráfico preparado pela Rural Business, a previsão de estoques e quantos dias garantidos de consumo. Na temporada, vamos pegar lá para trás, você está vendo aí na primeira torrezinha, é a temporada 2013 e 2014.
Isso nessa época do ano, ô Tânia? Não, isso daí, deixa eu explicar bem esse gráfico, porque senão ele fica um pouco confuso. As torres em verde nos mostram a previsão da Conab para os estoques de passagem de milho. Então, a gente começa à esquerda, safra 2013-14, e vai até a safra 2017-18, que é a safra atual. Em amarelo, a gente vê quantos dias de consumo esses estoques garantem, porque não adianta... Não adianta, Zaidan, a gente ter estoques muito elevados se o consumo cresce demais. Então, o dia de consumo, ele cai. Então, você vê, a gente vem com 82 dias de consumo garantido, tem uma queda para 46, chega na safra 2016-17, que foi justamente a que terminou agora em janeiro, com a Conab dizendo que nós tínhamos 18 milhões e 600 mil toneladas de milho em estoques, ou cerca de 119 dias de consumo garantidos. Ou seja, a indústria não teria que ter nenhum medo de ficar desabastecida, porque você teria 4 meses de garantidos de consumo. Só que cadê esse milho? Pois é, mas por que há essa informação, então? O produtor, ele não pode ser inocente ao ponto de pensar que o governo vai mostrar números reais para esse mercado. Por quê? Milho influencia em toda a cadeia produtiva de alimentação humana e animal, ou seja, ele mexe diretamente com a inflação. Então, não existe o menor interesse do governo de dizer alguma coisa favorável para os preços subirem. Nós que acompanhamos Mas amanhã, se houver uma necessidade de fazer leilão com esse milho que estaria estocado, ele vai ter que apresentar esse milho. O que o governo faz, Aidan? Primeiro, que ninguém tem histórico. As pessoas, quando a Conab lança uma projeção, ela lança para essa safra e mostra 5 safras atrás. Ela não mostra o que ela fez. Então, nós já tivemos meses da Conab simplesmente aumentar em 1 milhão de toneladas os estoques, assim, de um mês para o outro. Por quê? Ela mexe com safra lá atrás sem avisar o mercado. Na verdade, é um ajuste de números. Se isso vai prejudicar ou não o produtor, é outra história. O interesse da Conab é mostrar um quadro equilibrado de oferta e demanda e que ninguém se iluda que não é assim. Isso seria uma maneira de manipular o mercado que exatamente, não é correto. Exatamente, uma forma de manipulação velada que não é feita só pela Conab, é feita por todos os órgãos oficiais, inclusive o USDA. Agora, Tânia, como é que o produtor tem que fazer o seu planejamento, então? Tem uma realidade de números dizendo que o estoque é favorável, que é confortável. Você está dizendo que não é bem assim, que o estoque não é aquilo tudo que a Conab está divulgando. O que o produtor tem que fazer? Aquele que tem que depende do preço do milho. Ele tem que comprar agora, vai subir o preço lá na frente? Qual é a orientação que você passa? É para isso que existe uma agência de informação como a Rural Business, especializada em agronegócio e, como o nosso slogan diz, o amanhã do agronegócio hoje. Ou seja, todos os dias, o dia inteiro, por um celular, o produtor vai ter todo tipo de informação que ele precisa para balizar os seus negócios em cima de uma informação que não é boato, é fato. Por quê? Nós temos especialistas que vão analisar todos esses números e mostrar a coisa não é bem assim. E o que eu faço hoje? Eu compro milho para estocar, aproveito que o preço está... A média hoje, Brasil, está em quanto? Hoje nós estamos, deixa eu ver aqui, que eu... R$31. 31 está muito alto. R$31 é 42% acima do que nós tínhamos em julho. É uma média, para você ter uma ideia, nós viramos o ano na casa de 27. Nós já estamos com 31. Mas eu compro agora, vai cair lá na frente? Jaidan, nós temos algumas pontas soltas ainda que precisam ser vistas. O preço do milho cair a partir de agora, dificilmente isso vai acontecer, especialmente antes que a safrinha esteja garantida. Nós temos um problema gravíssimo em que 72% da produção de milho do Brasil dependem da safra de inverno. Então, a tendência de preços... Que vai ser menor. Que tudo leva a crer será menor. Então, agora o produtor tem que ficar extremamente antenado porque os preços cair não vão.
eles podem sim subir. Se a safra da Argentina tiver uma quebra maior do que a prevista, se nós tivermos problemas no início do plantio lá nos Estados Unidos em abril, e se a safrinha aqui tiver algum problema de clima. O mercado futuro fechado ontem na Bolsa em São Paulo aponta queda no segundo semestre no preço do milho. Apostando, não, eles estão apostando que virá uma safra cheia. E se a safra cheia não acontecer, se houver uma quebra, nós teremos os preços de 2016 de volta. Tá. A Tânia Tosi, que é analista de mercado de grãos da Rural Business, está trazendo um estudo muito detalhado e importante para os produtores que dependem do milho para alimentar seus animais e o produtor de milho também, que tem o seu planejamento. Aumento a minha área, reduzo a minha área, enfim. A Tânia está trazendo um estudo muito bacana aqui para a gente. Eu vou pedir para a nossa direção colocar na tela o nosso telefone, porque eu queria que o telespectador também participasse enviando perguntas. Se não der tempo para a Tânia responder, ela vai levar para casa e vai responder a você que passou isso para ela. Mas coloca aí o telefone. Fique à vontade para questionar a nossa analista-chefe de mercado de grãos da Rural Business. A resposta para o João Pedro, Tânia, por favor. Olá, João, bom dia. Bom, nós teremos agora, sem sombra de dúvidas, uma queda bastante expressiva nas exportações de milho. Os line-ups dos portos já estão indicando isso. Os portos estão já bombando nas exportações de soja. Nos próximos 30 dias, aí nós teremos pelo menos 140 navios, mais ou menos, chegando na costa brasileira para carregar 8,5 milhões, mais ou menos, de toneladas de soja. O milho que nós temos no mercado hoje vai ser direcionado para o mercado interno, mas certamente no segundo semestre as exportações voltarão a se aquecer. E como que a Rural Business sabe disso? É só olhar os prêmios de exportação. Os prêmios de exportação no Porto de Paranaguá já deram um salto na última semana. Porque se isso está acontecendo, se o exportador está pagando acima dos preços na Bolsa de Chicago, mesmo com a alta que nós tivemos lá, para conseguir travar negócio para a safrinha e exportar, é porque nós temos uma demanda extremamente agressiva, um medo muito grande do mercado, que a produção da Argentina sofra uma quebra maior do que está sendo previsto, porque há essa possibilidade, se as chuvas não retornarem a cair sobre as áreas de produção em grande volume e abrangência, até aí meados de março, ou última semana de março, a situação vai ficar muito crítica e logo em seguida nós ainda teremos a safra americana, que tudo indica vai começar a ser semeada com uma situação de seca muito expressiva. Isso nós vamos conversar daqui a pouco, Zaidan, porque inclusive eu trouxe um mapa. Essa é uma situação que ainda pode mudar bastante, então é preciso muita atenção para a gente saber o que vai acontecer, mas certamente nós teremos exportações muito acima do previsto, como já aconteceu no ano passado. Bom, quem não acompanhou, no bloco anterior nós conversamos com a Tânia Tosi mais sobre milho e nós mostramos um gráfico de exportação de milho que eu vou pedir para colocar novamente, porque alguma coisa ainda precisa ser detalhada sobre o gráfico preparado para a Rural Business. Você destaca o que nesses números, Tânia? Esse gráfico, ele nos mostra um histórico de projeção da Conab. Mensalmente, a Conab nos dá uma previsão de exportação para o Brasil. E o que acontece? Normalmente, ela olha o mercado pelo retrovisor. E é isso que a gente tenta mostrar para o nosso assinante. Atenção, porque os números da Conab são sempre baixistas quando o assunto é demanda. Então você vê, nós tínhamos lá em abril de 2017 a Conab prevendo exportação de 24 milhões de toneladas. Claro, aí nós ainda não sabíamos se a safrinha seria cheia ou não. É natural que você tenha uma previsão mais contida. Só que a safrinha foi se desenhando cheia e a Conab foi tendo que aumentar esse número. Bom, para encurtar a conversa, nós tivemos um aumento de 6,5 milhões de toneladas nas exportações. Isso significa, Zaidan, que a safra inteira de um estado como o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de milho primeira safra do Brasil, foi parar no exterior sem que o mercado soubesse com antecedência disso. Apenas isso? É muito sério, muito sério. O João Pedro, você tem mais uma pergunta para a Tânia. Zaidan, o mercado trabalha com uma produção brasileira de 114 milhões de toneladas de soja.
e o preço reagiu basicamente em função do drama dos nossos irmãos argentinos. Mas no Rio Grande do Sul também está afetando, especialmente da metade mais para o sul do Rio Grande do Sul, onde não é o forte deles de soja, mas como o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor da federação, será que isso vai impactar no número final da produção brasileira, Tânia? Acredito que sim, João. Há essa previsão, alguns falam em 114, mas nenhum órgão oficial ainda aponta para esse número. Nós temos o USDA e CONAB falando em torno de 111 a 112 milhões de toneladas. Nós trouxemos, inclusive, um gráfico que mostra que se o Brasil colher 112 milhões de toneladas, nós não teremos soja suficiente para atender uma demanda extremamente agressiva que está se prevendo, nem para suprir qualquer demanda extra que venha da Argentina. Por isso, a Rural Business já começou a alertar os seus assinantes um mês atrás. A soja pode estar se desenhando um novo boom de preços para a soja. Já estamos com um preço muito alto hoje. Exatamente. Históricos nós alertamos aqui no Brasil. Nós alertamos em outubro do ano passado, que a soja nós ainda colocamos uma análise dizendo, prepare-se, a soja vai bombar em 2018. Está aí, para quem duvidou das análises de mercado da Rural Business, da projeção profissional que nós fizemos, a soja já teve um ganho gigante de preço nas últimas semanas. E vai subir mais ainda? E a partir de agora, há possibilidade de subir ainda mais. Tá certo. João? Aqui no Mato Grosso do Sul, vamos pegar apenas um exemplo, no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, duas regiões se destacam hoje, e Bonito, a região mais para o sul do estado. Chapadão do Sul, depois de 10 anos, reativou o terminal ferroviário. Uma vergonha. A Ferronorte só passava pelo Mato Grosso do Sul e não carregava um grão. Reativou o Chapadão desponta como um dos melhores preços do Mato Grosso do Sul. E Bonito, aquela região mais para o sul de Bonito, Bela Jardim, hoje tem um preço bem estourado, que é uma praça consolidada em termos de soja. Por quê? Por causa daquilo que você comentou, que os argentinos estão buscando soja aqui no Mato Grosso do Sul, carregando por Murtinho e levando para ser processada em Rosário. Essa questão de logística, com todo esse esforço que o produtor faz para aumentar a produtividade, e esse ano você encontra produtores colhendo acima de 68, 70 sacas por hectare, muitas vezes vai embora o lucro dele por questão de frete. Eu estou vendo no Mato Grosso, a 163, saiu uma matéria essa semana mostrando que em 2 anos a 163 conseguiu fazer 22 quilômetros apenas de asfalto. Ou seja, vamos ter mais 3, 4 anos de barro, de atoleiro e todo aquele investimento que foi feito em Miritituba. As empresas colocaram 6 terminais hidroviários fantásticos, capazes de transportar 18 milhões de toneladas, vai transportar 11 porque não chega de caminhão lá. Como é que vocês avaliam essa questão de logística para os próximos 3, 4 anos para o setor de grãos? João, crítico, né? Nós deram um Fórmula 1 para o produtor e falaram para ele acelera, ele acelerou e o governo está de fusca tentando acompanhar. Então é uma questão trágica, tanto que eu estava aqui até comentando com o Zaidan, quando a gente fala de preços, hoje nós já temos preços recordes para a soja no Brasil, acima inclusive de 2016, que era a referência histórica que nós tínhamos, isso não significa lucro para o produtor. Certamente em 2016 ele tinha um lucro muito maior do que hoje por conta desse entrave logístico. Isso teremos problemas gravíssimos pela frente, porque já se projeta que na próxima década cerca de 40%, 50% do aumento de exportação previsto para todo o mundo terá que ser originado do Brasil, ou seja, o mundo vai depender do Brasil para se alimentar. E isso daí o produtor fica refém de toda essa bandalheira política que a gente está vendo, e é um problema a ser encarado muito de frente, porque são custos. Eu costumo dizer que a agricultura está virando um saco sem fundo. Quanto mais você recebe, mais você gasta, mais difícil é a atividade. E essa é a realidade do produtor, ele vai ter que conviver com isso. A receita está diminuindo do produtor? Sem dúvida, muito. Aliás, o produtor ele consegue respirar um ano, respirar, a hora que ele está pensando em respirar o segundo, vem uma nova
cacetada, ou em impostos, ou em tantos problemas que ele tem que enfrentar, e mais os custos de produção que deram uma disparada. Porque nós tivemos, ainda não podemos esquecer, que nós tivemos um período de festa para a soja, né? A partir de 2012, quando nós tivemos uma quebra monumental de safra em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos com a seca, soja virou uma panaceia, ou seja, um remédio para todos os males. Quem podia migrou para a soja e começou a ter lucros. Quando isso aconteceu, até seu barbeiro subiu de preço. A economia como um todo aumentou o preço. E isso foi enquanto nós tínhamos dólar na altura ou preços em Chicago muito altos, o produtor não sentia, estava bem, eu tinha uma lucratividade alta. Ele começou a sentir cerca de 5 anos atrás, quando os preços começaram a cair na Bolsa de Chicago, o dólar perdeu força e os custos continuaram subindo. Chegou ano passado numa crise muito grande e esse ano, nós só teremos aí uma folga por conta dessa grande surpresa de quebra na Argentina. E o melhor de tudo, né, gente, com uma demanda que continua bombando. Esse é o grande diferencial da soja. Não existe queda de demanda, a demanda só vai crescer. Nós ainda temos algumas coisas para falar da soja, Tânia. Você trouxe alguns gráficos, eu queria que você pedisse alguns deles para a gente complementar essas análises aqui. Nós trouxemos alguns gráficos importantes, um dele mostrando a previsão de quebra para a safra da Argentina. Se eles puderem preparar para a gente. Isso daí, Zaidan, é uma bomba atômica para o mercado da soja. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já vem cortando a expectativa de produção para a Argentina e no mês passado previa 54 milhões de toneladas em colheita. Já a Bolsa de Buenos Aires, que dá uma previsão semanal sobre o assunto, já fala numa quebra de 10 milhões de toneladas frente ao que diz o USDA. Já prevê 44 milhões de toneladas apenas em produção de soja para a Argentina esse ano. Isso explica um pouco o aumento da soja? Sem dúvida. Isso significa, frente ao ano passado, uma quebra de cerca de 13 milhões e meio de toneladas. É uma quebra muito, muito forte. Essa quebra ainda pode piorar, se não tiver chuvas nos próximos dias. E a grande pergunta é, enquanto o Departamento de Agricultura vai cortar a sua previsão na próxima quinta-feira, quando nós teremos novo relatório de oferta e demanda do órgão. Porque o que acontece? Você acha que vai cortar mais ainda? Não, o USDA vai ter que cortar, porque ele está em 54 e o mercado já prevendo 44. Só que jamais ele vai cortar em 10 milhões de toneladas essa projeção de uma única vez. Ele não vai fazer isso. Mas então, essa dose homeopática ele vem, não dá para entender. Ele vai em dose homeopática, isso é claro, é fato, entendeu? E a grande expectativa é, enquanto vai cortar? Porque um corte pelo USDA de 5, 6 milhões de toneladas é alguma coisa meio que surreal. Normalmente ele corta em 1,5 milhão, 2, então é uma expectativa. Porque o que vai acontecer? Se essa quebra chegar a 15 milhões de toneladas, presta atenção você que está aí colhendo soja nesse momento. Se a Argentina tiver uma quebra de cerca de 15 milhões de toneladas, o Brasil colher algo em torno de 112 milhões de toneladas, que é o que se projeta. O mercado da soja vai virar do avesso. Por quê? O Brasil não terá soja para suprir essa demanda extra da Argentina. Com uma quebra dessa, a Argentina vai ter que tirar o pé das exportações para direcionar soja para a indústria local. Por quê? Porque eles são os maiores fornecedores de farelo e óleo do planeta. Cerca de 50% das exportações de farelo e óleo dependem da Argentina. Então, eles vão ter que pegar parte dessa produção e direcionar para o mercado interno e vão deixar de exportar soja. Quem teria que cobrir essa demanda? Brasil e Estados Unidos. Só que se colher 112 milhões de toneladas, o Brasil não terá soja
para suprir essa demanda. Muito pelo contrário. Já se projeta o maior arroxo de abastecimento em 6 anos para o Brasil, porque ele vai ter que jogar todos os estoques de soja no mercado para conseguir atender a sua exportação. Já tem contratos fechados, e o seu consumo interno. Vai sobrar para quem? Bingo, Estados Unidos. E aí o que nós vamos ver acontecer? E é por isso que nas nossas análises diárias, a Rural Business já vem alertando os seus assinantes. Um novo boom para a soja pode estar se desenhando, porque daí nós só teremos os Estados Unidos com soja suficiente para atender essa demanda. E aí os estoques americanos vão desabar e é tudo que o investidor gosta para empurrar os preços em Chicago para cima. Quando que nós vamos saber isso? Quinta-feira nós já teremos um indício do que vai acontecer. Quanto que o USDA vai aumentar e se vai aumentar a expectativa de produção para o Brasil, enquanto ele vai cortar a produção de soja da Argentina. Agora que a situação, que a tendência é extremamente positiva, certamente é. Lembre-se, nós não estamos falando de lucro, né? É bom que a gente reforce isso. Nós não estamos falando que o produtor vai ter ou deixar de ter lucro, porque isso daí envolve custos, envolve rentabilidade de lavoura, envolve várias situações. O que nós estamos dizendo é que a soja já está com preço recorde no Brasil e nós temos inclusive um gráfico para mostrar isso. E a chance desses preços crescerem ainda mais são muito grandes. Qual o gráfico que é para a gente colocar? Nós temos um gráfico de preço mostrando um gráfico deitado, o valor da soja hoje comparado aos últimos 5 anos. Se você não tiver aí, não tem problema. Nós já estamos com soja, nós temos aí, ó, esse daí, indicador soja Brasil da Rural Business. Isso daí, Zaidan, nos dá uma noção muito próxima do que está acontecendo em todo o mercado, porque ele engloba uma média entre a máxima e a mínima registrada nos 10 maiores estados produtores de soja do Brasil. Então você vê lá em cima, a primeira haste ali, se perdi o nome para dizer, 2018 nós estamos com soja na casa de R$ 70,45 de média para o produtor. Isso é um valor histórico. Se você olhar 2016 até então, que ali está com R$ 66,00 por saca, era o recorde do recorde de preço da soja no Brasil. Nós já estamos mais de R$ 4,00 acima. 4,40. Exatamente. E a tendência é que esse preço suba ainda mais no decorrer dos próximos meses. Ô, Tânia, para a gente concluir essa entrevista, quero te agradecer muito, você chegou cedinho aqui, nesse novo Bom Dia Produtor, está conosco praticamente o tempo todo do programa. Eu queria que você falasse do aplicativo da Rural Business, como é que funciona, o que você pode nos dizer sobre isso? A Rural Business, ela tem 26 anos no mercado, né? Então nós não chegamos agora. Nós temos 3 pacotes de assinatura, onde o primeiro é a estação de trabalho. É a única estação de trabalho no mundo voltada para o mercado físico. Todas as plataformas de trabalho que nós temos dizem respeito ao mercado futuro. Essa é a única do mercado físico. Nós temos um pacote... Estação de trabalho fica no celular? Não, estação de trabalho fica no computador. Aí nós temos uma assinatura básica, que é o segundo pacote de assinatura, que é você entra e vê a gama enorme de informação, análise de mercado, preço, gráficos, notícias, todo tipo de informação para o agronegócio. E faltava agora esse aplicativo, que é um aplicativo que você tem o dia inteiro nas mãos, informação de mercado de boi, de soja e de pecuária. Então você tem gráficos dinâmicos, você tem preços de todas as commodities agrícolas e você tem as análises da Rural Business, que quem quiser conhecer, nós temos um canal na internet, um canal no YouTube, em que você tem condições de ver essas análises, conhecer essas análises, como que elas são. E eu gostaria até de dar um aviso a quem está nos vendo pelo YouTube, porque a Rural Business bombou
na internet. Nossas análises estão com uma audiência gigante. Só que muita gente está esperando, acreditando que essas análises são esporádicas. Não são, as análises são diárias, só que esse canal serve apenas para nós mostrarmos um pouco do nosso trabalho. Para você ter acesso diário à informação profissional, é só baixar esse aplicativo pelo celular e melhor, né, Zaidan? A partir de R$ 9,90 por mês. Pois é. Chega a ser surreal, mas é R$ 9,90 por mês. Ô, Tânia, obrigado pela sua participação. Prazer. Foi um prazer muito grande. Assim que quiser, estarei de volta. Muito obrigado. Temos muita coisa para falar de soja ainda, Zaidan. Teremos É? fortes emoções pela frente. Fortes Isso emoções. É bom? Muito bom. Boas, forte... Fortes emoções positivas pela frente. O produtor pode aguardar, eu volto para contar. E para o milho? Milho também? Também, não tanto, mas também. Ai, Tânia, o cara que depende do milho para Pois alimentar os rebanhos, esse aí não vai ter... Esse é um problema, As né? Porque emoções não serão quando a gente positivas. fala de soja, normalmente a gente fala de produtor, né? Porque é o grande boom da agricultura nacional e diz respeito à exportação. Quando a gente fala de milho, a gente tem que tomar cuidado, porque enquanto um chora, o outro vem de lenço. Então é complicado para a gente fazer essa equação. Mas há expectativa, sim, dos preços subirem ainda mais, especialmente até que a safrinha de milho esteja definida e as chances da soja subir muito mais são gigantes. Obrigado, Tânia. Obrigada a vocês.